Há revelações que o céu concede apenas às almas que aprenderam a amar até o limite da dor. Santa Catarina de Bolonha foi uma dessas almas. Numa noite de oração, quando o convento dormia, ela ouviu a voz do Senhor chamando-a em silêncio. Vem e vê o que o amor faz quando é esquecido. E num instante seu espírito foi envolto por uma luz dourada e suave, que se transformou em um véu translúcido. Através desse véu, ela começou a enxergar um lugar que não era o inferno nem o céu. Era o purgatório, o fogo da misericórdia, onde as almas que amaram pouco aprendiam a amar por inteiro. Ela descreveu: vi almas envoltas em chamas que não queimavam como as da terra, mas como a luz do ouro purificando o metal. E ouvi-as dizer: agora compreendemos o valor de uma oração, de uma missa, de um ato de amor feito com sinceridade. O Senhor lhe revelou: essas almas não estão perdidas, estão sendo curadas. Mas há erros que as retêm, e que muitos ainda cometem em vida. Se esta mensagem já toca algo dentro de seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, liberta-me dos erros que prendem as almas. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina compreendeu então que o purgatório é o lugar onde o amor é refinado pela verdade. O fogo que arde, dizia ela, é o amor de Deus que corrige e limpa o que ainda não é puro. E Jesus lhe mostrou as 3 primeiras causas mais comuns que mantêm as almas presas ali: o esquecimento do amor de Deus, o orgulho espiritual e a negligência da oração. Ela via almas que viveram piedosamente, mas que no fundo, serviram mais à aparência do que à pureza. Rezavam com os lábios, mas não com o coração, escreveu. Jejuavam por hábito, mas sem humildade. E quando morreram, perceberam que o amor verdadeiro é o único que atravessa o véu. Padre Pio dizia o mesmo: Deus não julga as orações pela quantidade, mas pela chama com que foram feitas. Santa Catarina confirmava: as orações sem amor são cinzas diante do trono divino. Maria Cima dizia que as almas do purgatório choravam especialmente pelos momentos em que deixaram de amar. Elas não sofrem tanto pelos pecados cometidos, diziam, mas pelos amores que poderiam ter oferecido e não ofereceram. Santa Catarina via isso com clareza: a maior dor do purgatório é o amor perdido, o bem que deixamos de fazer quando podíamos. O Senhor lhe revelou: o homem me busca nas dores e me esquece nas alegrias. E quando a vida termina, ele descobre que foi o esquecimento e não o pecado que o afastou de mim. A santa compreendeu que o primeiro erro que retém as almas é viver sem recordar-se de Deus. Quem se acostuma a amar o mundo e esquece de amar o Criador, dizia, precisará aprender, no fogo do amor, o que é amar sem medida. Em uma visão, ela viu uma alma envolta em uma luz azulada, chorando suavemente. Um anjo lhe explicou: essa alma amou a Deus, mas o colocou em segundo lugar. Amou os dons mais do que o doador, as orações mais do que o amor. Santa Catarina entendeu que o purgatório é o lugar onde a alma aprende a amar Deus por Deus, e não por medo ou interesse. Padre Pio dizia: o amor imperfeito é o que mais retém as almas. Santa Catarina completava: e a vida é o tempo que Deus nos dá para aprender a amar corretamente. O segundo erro, o Senhor lhe mostrou, é o orgulho espiritual. O demônio se perde pela soberba, dizia Jesus, e o homem se retém por ela. Santa Catarina via que muitas almas rezavam, jejuavam e faziam boas obras, mas com a intenção de serem vistas, elogiadas, ou interiormente admiradas por si mesmas. Elas transformaram virtude em vanglória, escreveu. E no purgatório, cada gesto feito por orgulho é devolvido como chama de humildade. Em uma de suas visões, ela viu uma alma coberta de véus escuros. Cada véu era uma boa ação feita sem pureza. Quando o anjo tocava esses véus, eles se incendiavam e se tornavam luz. E ela compreendeu: o orgulho é o que mais escurece a bondade. Deus aceita as obras do homem, mas as purifica com o fogo da humildade. Maria Cima dizia que as almas que foram orgulhosas sofrem especialmente pela humilhação.
Não por castigo, diziam, mas porque o orgulho se dissolve na dor até se tornar amor. Santa Catarina dizia: a humilhação é a escada do céu. Quem desce nela em vida sobe mais rápido na eternidade. O terceiro erro, o Senhor revelou, é a negligência da oração. A oração é o alimento da alma, dizia Jesus. Quem não reza, morre de fome espiritual. Santa Catarina via com lágrimas que muitas almas foram retidas por falta de intimidade com Deus. Viviam ocupadas com o mundo e diziam: quando eu tiver tempo rezarei. Mas o tempo passou, e a eternidade chegou. Padre Pio dizia: a alma que não reza é como uma casa sem janela, escura, abafada, sem ar. Santa Catarina completava: e quem vive sem oração chega à eternidade como alguém que nunca viu a luz. Maria Cima dizia que as almas mais sedentas do purgatório são as que poderiam ter rezado e não rezaram. Elas pedem aos vivos que terminem suas orações inacabadas, diziam. Santa Catarina confirmava: cada Pai Nosso esquecido é uma chama, cada Ave Maria rezada por elas é uma brisa que refresca. O Senhor lhe revelou que as orações feitas pelos outros, em especial pelos mortos, são as que mais curam o próprio coração. Quem reza pelos que sofrem se purifica junto com eles, dizia Jesus, porque a caridade nunca é em vão. E Santa Catarina, com ternura, escrevia às suas irmãs: não há sofrimento maior do que chegar ao céu atrasado pelo amor negligenciado. Ela compreendeu que esses três erros, o esquecimento de Deus, o orgulho espiritual e a falta de oração, são as primeiras correntes que o amor divino precisa quebrar no purgatório. Mas Deus não condena, dizia, ele educa com amor que queima, mas cura. Padre Pio dizia: o purgatório é o hospital de Deus, o fogo é o bisturi do amor. Santa Catarina completava: e quem entende isso começa a se curar ainda em vida. Maria Cima dizia que as almas pedem aos vivos: não cometam os mesmos erros. Rezem, amém, confessem, e não esperem o fogo para purificar o coração. Santa Catarina repetia essa exortação com lágrimas: vive agora o amor que te será cobrado depois. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o purgatório é o lugar onde o amor aprende a ser inteiro. A alma ali não sofre porque Deus é cruel, dizia ela, mas porque finalmente compreende o que o amor esperava dela. Em uma de suas visões, o Senhor lhe mostrou que há erros sutis, quase invisíveis aos olhos humanos, mas que pesam profundamente no juízo da alma, os pecados da omissão, do coração frio e da falta de perdão. São como névoas, dizia, que impedem a alma de ver a luz plena. O primeiro desses erros, o Senhor lhe revelou, é a omissão do bem. O inferno se alimenta do mal, mas o purgatório se purifica do bem não feito, dizia Jesus. Santa Catarina viu almas luminosas, porém presas por fios finos, quase invisíveis. Um anjo lhe explicou: essas são as almas que não fizeram o mal, mas também não fizeram o bem que podiam. E o Senhor acrescentou: elas se esconderam atrás da desculpa do medo, da indiferença ou da preguiça espiritual. Ela compreendeu que a omissão é o pecado silencioso dos justos. O homem se condena menos por suas quedas do que por sua falta de caridade, dizia. O pecado da indiferença é o que mais entristece o céu. Padre Pio dizia o mesmo: não fazer o mal não basta. É preciso ser chama em um mundo frio. Santa Catarina confirmava: quem vive neutro na caridade adormece na alma e desperta no fogo da misericórdia. Maria Cima dizia que muitas almas do purgatório sofrem por causa das oportunidades de amor perdidas. Elas veem quantas pessoas poderiam ter ajudado, quantas palavras de consolo poderiam ter dito, e como a sua omissão atrasou o bem que Deus queria realizar por meio delas. Santa Catarina via essas almas envoltas em luzes pálidas rezando: Senhor, dá-me um instante para amar como devia. Mas o Senhor respondia: o tempo é dom da terra.
agora o amor te purifica. O segundo erro que o Senhor lhe mostrou é a falta de perdão. Nenhuma alma entra no céu com rancor no coração, dizia Jesus. O perdão é a senha da eternidade. Santa Catarina via que muitas almas piedosas estavam presas, não por pecados graves, mas porque morreram com mágoas não curadas. Elas amaram a Deus, mas guardaram feridas humanas, escreveu. E o amor ferido precisa ser curado antes de ver a plenitude. Em uma visão, ela viu duas almas juntas, uma olhando para a outra com dor e amor ao mesmo tempo. O anjo explicou: essas duas se ofenderam em vida e morreram sem se reconciliar. Agora rezam uma pela outra até que o amor as una novamente. Santa Catarina chorou ao ver que o perdão adiado é uma das correntes mais fortes que retém as almas. Padre Pio dizia: o ódio é o peso que impede a alma de voar. Santa Catarina completava: quem não perdoa escolhe carregar o que Deus queria tirar. Maria Cima dizia que as almas que não perdoaram sofrem com saudades do amor. Elas veem o quanto o perdão as teria libertado ainda em vida, diziam, e rezam para que os vivos não repitam o mesmo erro. Santa Catarina dizia: o purgatório é o lugar onde aprendemos a dizer eu te perdoo com lágrimas que curam. O Senhor lhe revelou: quando o homem se recusa a perdoar, ele se coloca fora do fluxo do meu amor. Porque o amor não para, ou ele flui, ou se transforma em dor. Ela compreendeu que o perdão é mais do que um ato moral, é um ato criador. Quem perdoa devolve a Deus o direito de agir, dizia. E o milagre começa. O terceiro erro é a frieza espiritual diante da dor alheia. Há almas que não fizeram mal, dizia Jesus, mas foram insensíveis ao sofrimento dos outros. Santa Catarina via essas almas cercadas por luz suave, porém distante, como se estivessem num frio espiritual. Elas sabiam da dor dos outros, mas passaram ao largo. E agora precisam aprender o que é compaixão. Padre Pio dizia: o amor que não se compadece é corpo sem alma. Santa Catarina completava: quem não se comove na terra se purifica no céu com lágrimas que aquecem o coração. Maria Cima dizia que as almas que foram frias em vida choram ao ver o bem que poderiam ter feito. Elas não foram más, diziam, apenas viveram distraídas. Santa Catarina via isso como o mal da indiferença, o pecado de quem não se dá conta da eternidade enquanto há tempo. Deus não pedirá apenas o que fizemos, mas o que deixamos de sentir, dizia. O Senhor lhe revelou que a compaixão é a marca das almas santas. Quando vês o sofrimento e oras, eu ajo. Quando ignoras, eu choro contigo, dizia Jesus. Santa Catarina entendeu que a falta de compaixão não é apenas ausência de bondade, é ausência de semelhança com Deus. Porque Deus é amor que sente, e quem não sente ainda não o conhece. Padre Pio dizia: a compaixão é o idioma do céu. Santa Catarina confirmava: quem fala esse idioma em vida, não precisará aprendê-lo no purgatório. O Senhor lhe mostrou então um campo de almas que aprenderam a amar tardiamente. Elas oram pelos vivos, dizia Jesus, porque querem que o homem compreenda ainda em vida o que só o amor pode explicar. Santa Catarina via nelas uma luz de esperança, e ouviu o Senhor dizer: nenhuma dor é perdida quando se transforma em compaixão. Maria Cima dizia que as almas mais alegres do purgatório são as que descobriram o amor no meio da dor. Elas ardem, mas com paz, diziam. Santa Catarina dizia: o fogo da misericórdia é o abraço de Deus para quem aprendeu tarde, mas aprendeu. Ela concluiu essa visão dizendo: a omissão do bem, o perdão negado e a frieza da alma são as 3 portas que mais atrasam a entrada no céu. Mas o amor é a chave que as abre. Padre Pio dizia: o amor fecha o inferno, apressa o purgatório e abre o céu. Santa Catarina completava: e a caridade é a ponte sobre as 3. O Senhor lhe revelou: ensina aos homens que o julgamento não se faz apenas por atos, mas por afetos. O amor que negaram será o amor que aprenderão. E ela dizia às suas irmãs: ama hoje, perdoa hoje, sente hoje.
Porque no purgatório, o tempo já não obedece ao relógio, mas à saudade de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que há dores mais suaves do que o inferno, mas mais profundas do que qualquer dor da terra, são as dores das almas mornas. Aquelas que amaram Deus sem ardor, que creram sem entrega, que rezaram sem fé. Essas almas, dizia, não se rebelaram contra o amor, mas o amaram pela metade. Em uma de suas visões, o Senhor lhe mostrou um vale coberto de luz prateada, onde as almas se ajoelhavam, envoltas por um fogo manso, silencioso, que não queimava, mas consumia o orgulho e a indiferença. Aqui, dizia Jesus, estão os que acreditaram, mas não confiaram. Ela compreendeu que o primeiro desses erros é o amor morno, a fé sem fogo. A alma que viveu sem entusiasmo por Deus, dizia, sente no purgatório a ausência do calor que negou. O Senhor lhe revelou: preferia que fosses frio ou ardente, mas os mornos, eu os purifico no fogo do meu amor. Santa Catarina via essas almas como chamas fracas, tremulando entre luz e sombra. Elas não foram más, dizia, mas viveram como se a eternidade fosse distante. Padre Pio dizia: a tibieza é o sono do amor. Santa Catarina completava: e quem dorme no amor acorda no purgatório. Maria Cima dizia que as almas mornas sofrem mais de saudade do que de dor. É o sofrimento da lembrança de saber o quanto poderiam ter amado. Santa Catarina dizia que esse sofrimento é também uma bênção, porque desperta o coração. No purgatório, Deus acende o fogo que não quisemos acender em vida, dizia. E quanto mais o fogo arde, mais leve a alma se torna. O Senhor lhe revelou que o amor morno é como uma chama coberta de cinzas. Ela existe, mas não ilumina. E acrescentou: a alma que vive sem fervor espiritual retarda a própria santificação, e precisa aprender no meu amor o que negligenciou no seu. Santa Catarina dizia: Deus não quer quantidade de obras, mas intensidade de amor. O segundo erro que o Senhor lhe mostrou é a falta de confissão sincera. Há almas que se confessavam, mas sem arrependimento, dizia Jesus. Pediam perdão, mas não queriam mudar. Santa Catarina via essas almas envoltas em véus cinzentos, cada um representando uma confissão feita por costume, sem dor verdadeira. O perdão de Deus é sempre dado, dizia, mas o coração fechado não o absorve. Padre Pio dizia: confessar-se sem arrependimento é lavar as mãos com o coração sujo. Santa Catarina confirmava: Deus perdoa tudo, mas a alma precisa desejar ser curada. Maria Cima dizia que as almas do purgatório lamentavam as confissões apressadas, as mentiras piedosas e os pecados escondidos. A verdade que ocultamos em vida é a luz que enfrentamos na eternidade, diziam. Santa Catarina via isso com clareza. Nada pesa mais no purgatório do que o pecado confessado sem arrependimento. O Senhor lhe revelou que a confissão não é apenas um ato de humildade, mas uma entrega total. Quando o homem diz pequei, eu já o abraço, dizia Jesus. Mas quando se justifica, fecha-me a porta. Santa Catarina dizia: a alma que se desculpa demais na confissão se condena à demora. Porque Deus não quer explicações, quer entrega. Em uma de suas visões, ela viu uma alma cercada por névoas que se dissipavam lentamente. O anjo lhe explicou: cada névoa é uma meia-verdade confessada, um arrependimento superficial. E quando a luz de Deus tocava essas névoas, elas se tornavam transparência. No purgatório, dizia ela, a verdade se torna amor. Porque só o amor suporta ver-se por inteiro. O terceiro erro que o Senhor lhe mostrou é rezar sem fé, a oração mecânica, repetida por obrigação. A oração sem alma, dizia Jesus, é som sem eco no céu. Santa Catarina via que muitas almas se purificavam dessa frieza espiritual em vida, recitavam palavras santas, mas sem coração. Agora aprendem que a fé é o sopro que dá vida à oração.
Padre Pio dizia: rezar sem fé é falar a um espelho vazio. Santa Catarina completava: mas quando o amor se mistura à palavra, o espelho se abre e mostra o rosto de Deus. Maria Cima dizia que as almas do purgatório choravam por terem desperdiçado orações. Cada Ave Maria dita com distração é como uma flor caída antes de abrir, diziam. Santa Catarina dizia: a oração verdadeira é olhar com o coração. O Senhor lhe revelou: a fé não é repetir o que ouves, é acreditar no que dizes. E acrescentou: cada palavra pronunciada com fé acende uma luz. Cada palavra dita sem amor cai como sombra. Ela entendeu então que o purgatório é o lugar onde o coração aprende a rezar de verdade. Ali, dizia, a alma reza com o fogo que lhe faltou. Padre Pio dizia: o purgatório é a escola do amor atento. Santa Catarina confirmava: quem aprende a rezar com amor na terra, atravessa o purgatório como um raio de luz. O Senhor também lhe mostrou que no purgatório as almas pedem pelos vivos para que não cometam o mesmo erro. Rezem com fé, diziam as almas. Quando rezamos com amor, o céu inteiro se move. Santa Catarina via isso com clareza. As orações dos vivos que nascem do coração libertam as que esperam na luz. E o Senhor lhe disse: as orações sem fé atrasam a alma que ora. As orações com amor libertam ambas, quem reza e quem é lembrado. Santa Catarina concluiu essa revelação dizendo: os 3 maiores desertos da alma são o amor morno, a confissão sem arrependimento e a oração sem fé. Mas o amor verdadeiro é o rio que os atravessa. Padre Pio dizia: a fé que arde purifica o tempo. Santa Catarina completava: e o amor que reza já vive no céu. Maria Cima dizia: uma oração feita com o coração pode libertar uma alma em segundos. Santa Catarina confirmava: o fogo da fé substitui o fogo do purgatório. O Senhor lhe revelou: quem reza com fé transforma o castigo em graça e a dor em luz. Porque o amor não espera a eternidade, ele já é a eternidade começando em ti. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o purgatório é o lugar onde o amor humano se torna divino. Nenhuma alma ali é esquecida, dizia, porque cada uma é fruto do amor que Deus não desiste de aperfeiçoar. Depois de ver os erros que retêm as almas, o Senhor lhe mostrou também o caminho da libertação, as obras, as orações e as atitudes que as fazem acender a luz. A alma que ama e intercede pelos mortos, dizia Jesus, é como uma chama acesa na escuridão de muitos. Ela viu, em uma visão indescritível, multidões de almas subindo como estrelas. Cada uma delas levava um brilho diferente, e um anjo lhe explicou: essa é a luz das orações dos vivos. O Senhor lhe revelou: nenhuma prece feita com amor por uma alma se perde. Se ela já estiver na luz, outra alma recebe a graça. O amor é justiça perfeita e a caridade nunca é em vão. Padre Pio dizia: quando uma alma é libertada pelo amor de outra, o céu inteiro se alegra. Santa Catarina confirmava: o purgatório treme de alegria quando a caridade visita a dor. O primeiro caminho da libertação que o Senhor lhe mostrou é a oração intercessora. As almas não podem mais ajudar a si mesmas, dizia Jesus, mas podem ajudar os vivos com suas preces, e os vivos podem libertá-las com as suas. Santa Catarina compreendeu que existe uma corrente invisível entre os mundos. Cada oração é um fio de luz lançado sobre o abismo da saudade, dizia. Quando o fio é puxado com amor, o céu responde. Maria Cima dizia que as almas mais gratas do purgatório são aquelas libertadas pela oração alheia. Elas se tornam protetoras de quem as ajudou, diziam. Santa Catarina confirmava: uma alma liberta pela tua oração será tua companheira na eternidade. O Senhor lhe revelou que a oração mais poderosa por uma alma é a que nasce do coração arrependido. Quando reza por quem já partiu, reza também por ti, dizia Jesus.
porque o perdão que oferece se transforma em misericórdia que te alcança. Santa Catarina dizia: a oração pelos mortos é o espelho do amor, o que dás, retorna purificado. O segundo caminho é a Eucaristia e o sacrifício oferecido. Cada missa celebrada pelos mortos é como uma chuva de ouro sobre o purgatório, dizia o Senhor. O meu corpo e o meu sangue são remédio para os que sofrem na distância da luz. Santa Catarina via, em uma de suas visões, anjos recolhendo partículas luminosas do altar e levando-as às almas. Elas se curvavam diante dessa luz e diziam: Senhor, ainda há quem se lembre de nós. Padre Pio dizia: uma missa vale mais do que 1000 orações particulares. Santa Catarina completava: porque na missa é o próprio Cristo que reza conosco. Maria Cima dizia que as almas libertadas por uma missa nunca esquecem o nome de quem a ofereceu. Elas se tornam guardiãs, intercessoras, amigas eternas, diziam. Santa Catarina via que cada comunhão recebida com intenção pelas almas abre portais de misericórdia. A Eucaristia é o sol que dissolve as névoas do purgatório, dizia. O terceiro caminho é a caridade vivida em memória das almas. O Senhor lhe revelou: cada ato de amor feito em intenção de quem sofre apressa sua entrada no céu. Santa Catarina viu pessoas na terra oferecendo esmolas, jejuns e pequenas renúncias por amor às almas, e de cada gesto saía uma luz que subia como incenso. O bem que fazes em nome de alguém que partiu é a linguagem mais compreendida no céu, dizia. Padre Pio dizia: a caridade pelos mortos é o mais puro amor, porque não espera retorno. Santa Catarina completava: quem ama os que não podem agradecer, ama como Deus ama. Maria Cima dizia que as almas libertadas pela caridade tornam-se intercessoras poderosas. Elas oram por quem nunca conheceram, diziam, porque o amor não conhece distância. Santa Catarina dizia: quando doas por uma alma, tu e ela se tornam um só eco do amor divino. O quarto e último caminho é o arrependimento em vida, a purificação voluntária. O Senhor lhe revelou: quem se purifica com humildade em vida, pouco ou nada deve purificar depois. Santa Catarina dizia: cada confissão sincera, cada lágrima de arrependimento, cada perdão dado é uma chama apagada do purgatório futuro. Padre Pio dizia: o arrependimento é o purgatório da terra. Santa Catarina confirmava: e quem o aceita transforma o castigo em amor. Maria Cima dizia que muitas almas se libertaram graças às confissões feitas nos últimos instantes. Mesmo uma lágrima sincera pode apagar séculos de purificação, diziam. Santa Catarina dizia: a misericórdia é maior que o tempo. Em uma de suas visões finais, ela viu uma multidão de almas sendo recebidas na luz. Vi Jesus abrir os braços, escreveu, e cada alma, ao tocar sua luz, deixava de chorar. E o Senhor lhe disse: assim se cumpre o amor. Nenhuma dor é eterna, só o amor é. Ela viu também anjos descendo à terra, recolhendo as orações dos vivos. Cada rosário, cada missa, cada lágrima é um degrau que sobe ao trono da graça, dizia. E quando o último degrau é posto, a alma sobe e o céu se alegra. Padre Pio dizia: o céu se enche de alegria quando uma alma entra nele. Santa Catarina completava: porque o amor recupera o que parecia perdido. O Senhor lhe revelou uma promessa: quem rezar diariamente pelas almas será lembrado por mim na hora da própria partida. E acrescentou: no dia do teu juízo, as almas pelas quais rezaste estarão à tua volta, intercedendo por ti. Santa Catarina dizia: nenhum amor morre, ele apenas muda de lugar. E concluiu: o purgatório é o jardim onde o amor ferido floresce novamente. Cada oração é uma gota d'água sobre essa terra. Rega-a hoje, e amanhã ela será o teu descanso. Maria Cima dizia: as almas do purgatório esperam os vivos como o solo espera a chuva. Santa Catarina confirmava: e quando a chuva chega, o céu floresce. Padre Pio dizia: a caridade é o atalho para o paraíso. Santa Catarina completava: e o amor pelos mortos é o amor mais puro, porque ama o que não pode retribuir.
O Senhor lhe revelou que até uma simples oração pode transformar o destino de uma alma. Uma Ave Maria com fé abre portas que séculos de silêncio não abriram, dizia, porque a fé é a chave que o tempo obedece. Santa Catarina ensinava então a oração que o Senhor lhe inspirou para libertar as almas. Senhor Jesus, em teu nome eu clamo por todas as almas que esperam pela tua luz, que o fogo da tua misericórdia as envolva, que o amor de Maria as conduza, e que cada dor delas se transforme em canção de glória. Acolhe-as, Senhor, e concede-me a graça de amar como tu amas, de lembrar-me dos que o mundo esqueceu, e de ser instrumento da tua paz. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina leva à luz as almas esquecidas. E lembre-se, quem ama os mortos já vive como santos porque ama o que o mundo não vê, mas o céu recompensa eternamente.